noite. Hoje estamos aqui em Arujá para fazer uma matéria bem interessante com o Ítalo Marciano Pereira. Ele é um pianista da igreja Deus é Amor, tá? E a gente vai conhecer um pouco da história dele e também vamos conversar com a mãe dele, a dona Isaltina Estevam Pereira, tá? Ele e a mãe dele, eles vêm enfrentando bastante obstáculos na vida e superando todos. Então vai ser bem legal vocês conhecerem a história deles. Tudo bem, dona Isaltina? Tudo bem. Tudo bom, Ítalo? Tudo bem. Dona Isaltina, como a senhora descobriu que o Ítalo tinha essa deficiência visual? Aos 3 meses de idade, né? Ele é o tempo que uma criança passa a perceber, né, as coisas que estão ao seu redor, né? E aí foi nessa época que eu com a minha sogra, né, ela descobriu que ele não mexia com a menina dos olhos, né? E logo em seguida ela já falou que achava que ele tinha problema na visão, né? A menina do olho não mexia e estava desenvolvendo, e falou assim para procurar um especialista, né? E quando eu procurei esse especialista, realmente foi constatado que ele tinha, né, problema na visão, né? E que tinha sido constatado pela estufa, né? Pelo tempo que ele teve que completar na estufa, né? Que no caso ele nasceu prematuro, de pouco peso, né? E ele teve que ficar para completar. E nesse espaço de tempo, não colocaram, né, proteção nos olhos e causou essa cegueira nele. Certo. Então essa cegueira, no caso, foi um erro médico, né? Não foi de nascença. E para fazer o tratamento pro Ítalo, como vocês fizeram? Na época, nós até fizemos uma campanha, né? Uma campanha para arrecadar dinheiro, porque o médico falou que só nos Estados Unidos era que tinha, né, condições de fazer o tratamento dele. E nós passamos a fazer uma campanha, né? Nas ruas, nas rádios, na televisão. Inclusive, quando eu cheguei aqui em São Paulo, só teve uma pessoa que nos conheceu, né? Eu precisei ir um dia na rodoviária lá em São Paulo, né? E um moço que estava vendendo umas bugigangas lá, né? Falou assim: "Ah, a senhora é aquela que passou na televisão?" Fiquei surpreendida, né? Quando ele falou: "A senhora é aquela mulher que passou na televisão, que estava pedindo ajuda para o seu filho que é cego?" Eu olhei assim para o rapaz, fiquei assim meio, né, receosa. Eu falei: "Sim, sou eu." Aí ele falou assim: "E aí, deu tudo bem?" Eu falei: "Bom, não muito, né, mas deu para ajudar em algumas partes, né?" E foi aí que começou, né, a nossa luta, né, a nossa vinda para cá. Não foi fácil, né? A gente veio porque o INSS foi quem bancou tudo, né? Ele veio tudo por conta do NPS, e é hora esse chamado para vir fazer o tratamento dele aqui. Inclusive viajei de dieta, né? Eu estava com 12 dias de dieta do meu terceiro filho, mas graças a Deus, Deus abençoou, não aconteceu nada. Eu cheguei aqui bem, né? Fiquei na casa de uma família que a gente não conhecia, mas através do pai dele, né, em Fortaleza, conversou com a irmã dela, que mora aqui, né? E a gente acabou vindo para casa dessa pessoa e ficamos lá até que acontecesse todo o movimento de passar em médico, né, de fazer exames para poder chegar até a cirurgia. Não foi fácil. Certo. Então, quando a senhora é de que cidade? Nós somos de Fortaleza. Fortaleza? Certo. E quando você veio aqui para São Paulo, ajuda do INSS, perdão, aí você ficou então instalada na casa de uma conhecida. E depois que passou o período de tratamento dele, como foi? Vocês continuaram tendo ajuda, permaneceram na casa dessa conhecida? Como foi essa época para a senhora? Nessa época, depois que ele fez todos os exames e marcaram cirurgia e tudo, né, eu não pude continuar nessa mesma casa, né? E
a gente começamos a procurar, né, como o INSS ele dava para as pessoas que vinham de fora para cá, eles davam uma certa quantia, né, para a gente sobreviver. E aí eu procurei uma pensão, né, em São Paulo, e a gente ficava lá, em pensão, né. Todo mês o INSS depositava aquele valor, que na época era 2 cruzeiros, né, mas esses 2 cruzeiros era o dinheiro que eu tinha para ficar na pensão, né, para poder correr atrás das outras partes, né, de tratamento que ele tinha. Ele teve que ficar, mesmo depois de feito cirurgia e tudo, ele teve que ficar sendo encaminhado cada vez, né, a cada 3 meses, 6 meses, era assim. Dependendo do estado da saúde dele, eles iam marcando um retorno, né. E foi assim que a gente ficou, em pensão, e até que Deus preparou que a gente veio aqui para Arujá, né? Mas sempre com muita dificuldade, né? Porque na época eu não trabalhava, então eu dependia, né, dessa ajuda do NPS, né? Mas graças a Deus, não foi fácil não, mas Deus me deu graça e eu venci. Ítalo, com quantos anos você se apaixonou pelo piano? Então, pelo piano, assim, na verdade eu comecei, né, tocar piano mesmo lá no Conservatório de Guarulhos, né? Mas pela música em si, né, começando falando do teclado propriamente dito, desde os 6 anos de idade que eu ouvi o som de um teclado, eu já me apaixonei. Já despertou aquela vontade de um dia poder tocar. Então, o primeiro instrumento que você ouviu na área da música foi o teclado. Isso mesmo. E qual foi a sensação que você teve de ouvir o teclado? E até mesmo no mesmo momento que você ouviu, você pôde tocar ele? Não, então, foi assim, a sensação que eu tive foi assim, pra mim era uma coisa diferente, né? Porque eu nunca tinha ouvido o som do teclado, né? E um dia eu cheguei na casa de uma conhecida, inclusive ela é até muito conhecida aqui em Arujá, a dona Efigênia. E eu cheguei na casa dela, eu tinha na época 5 para 6, 7 anos, mais ou menos. E eu ouvi aquele som, né? Aquele som daquele teclado me chamou a atenção, mas eu não sabia que era teclado, né? Aí eu tive a curiosidade de perguntar que barulho era aquele, né? Aí ela falou, olha, é a minha filha que tá mexendo lá no teclado, você quer ir lá? Aí eu falei assim, deixa eu sentir o teclado de perto, deixa eu apalpar pra mim ver como é que é, né? Ou seja, pra mim sentir como que é o instrumento. Então, né, ela me levou até lá e eu senti o instrumento, só que como eu não sabia tocar, então eu não pude no primeiro momento tocar, mas ficou aquela coisa na minha cabeça, né? Ficou aquela coisa até que quando eu completei uns 9 anos de idade, assim mais ou menos 9 para 10 anos, ela pegou e me deu o teclado da filha dela, falou assim, aquele teclado tá lá, encostado e eu vou dar ele pra você, porque ficou essa coisa na minha cabeça, né? E aí, nossa, quando eu ganhei o teclado, eu lembro até hoje, foi dia 31 de janeiro de 1999, né? Pra mim foi uma felicidade pra mim, né? E quando eu cheguei em casa com o teclado, no outro dia, a minha irmã saiu pra escola e eu fiquei lá tentando, porque eu sempre, né, graças a Deus fui evangélico, né? Então lá na igreja eu só cantava, mas não tocava, né? Não tinha nem noção do que era isso, né? Aí quando chegou em casa, quando foi na segunda-feira, eu ganhei o teclado no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu tava lá mexendo no teclado. O primeiro hino que eu toquei foi o hino 15 da harpa cristã, né? Ó quão cego, né? Aí depois a minha mãe viu que eu tinha desejo pra música, né? Tinha jeito, aí ela procurou o conservatório de Arujá. E aí eu comecei a estudar teclado no conservatório, mas eu já fui sabendo tocar assim só com a mão direita. E depois eu fui me aperfeiçoando, né, até chegar a me formar. Compreendi. E, dona Exaltina, como foi
procurar. Foi fácil a senhora achar o lugar para poder dar a aula para o Ítalo, já porque ele tem essa deficiência, que ele não pode ver a partitura, né? Então, foi fácil você achar o professor, pessoas que queiram dar essa estrutura de ensino para ele? Então, como eu não tinha, né, não tinha nem ideia de onde que eu ia conseguir, de onde procurar, né, mas aí eu fui na assistente social, né, procurei assistente social, né, e contei o caso dele, né, como elas já sabiam mais ou menos, né, o nosso caso, né, as nossas dificuldades, aí nem lembro quem era a pessoa que estava lá na época, né, eu sei que a assistente social, né, falou, olha, a senhora aguarda. Era Eliane o nome dela. Eliane, né, eu nem lembro, faz muito tempo. Só que essa pessoa se comoveu, né, assim, com a ansiedade dele querer aprender a música, né. Aí falou, não, eu vou mandar escrever uma carta e vou encaminhar você lá para a Escola Livre de Música. E a senhora vai com ele lá, né, entrega lá a carta e conversa e vê o que elas vão poder fazer com ele. Aí eu fui, né, chegando lá, a professora ficou meia, né, assim, né, uma pessoa deficiente visual, como que eu vou poder ensinar, né? Mas ele sempre foi, assim, uma pessoa muito segura, muito, né, firme nas coisas que ele quer fazer, né? Então ele falou, não, eu consigo sim, é só gravar, se vocês conseguirem gravar. Não tenho muita noção, né? Não tenho muita noção de como você vai fazer, mas se você gravar todas as aulas que você vai me dar, passar para mim, eu pego de ouvido, né? E assim eles fizeram, né? Na época era aquelas fitas, né? Ela falou, então você me compra uma fita virgem, que todas as aulas eu vou gravar para você. E você leva para casa, escuta e fica, né, fazendo os seus treinos em casa, né? E assim foi. Ele levava, né, a fita cassete com as gravações das músicas que ela passava lá. E em casa ele ficava direto no teclado. Quando chegava no dia da aula, ele já levava a música prontinha. Só mesmo para ela acertar os dedos, né? Só para ela fazer lá, né, os reparos, mas já estava praticamente pronta, né? Inclusive a professora, ela era até evangélica, mas ela ficava impressionada. Ela falou assim, como que você consegue tocar sem partitura? Né? Ela ficava impressionada. Entendo. Além da música, né, que você teve não foi tanta dificuldade, mas teve uma certa obstáculo para chegar até essa professora que aceitou o desafio, né, de ensinar. E para colocar ele na escola, lecionar ele, também teve essa dificuldade de colocar ele numa escola para ele aprender? Na escola, né, quando o médico desenganou ele, né, falou que não tinha chance, né, para ele, a operação não teve tanto sucesso, o médico deu uma carta para me levar ele na escola especial, né, de pessoas deficientes visuais, e me encaminhou lá para o Instituto dos Cegos, o Padre Chico, lá no Ipiranga, em São Paulo. E quando nós chegamos lá, era escola de freira, né, mas elas não puderam, não colocaram dificuldade para recebê-lo, porque lá estava aberto para todos. Era interno, né? Ele tinha que ficar de segunda a sexta, né? Porque como eu morava aqui em Arujá na época, então não tinha como ir buscá-lo todo dia, né? Então tinha os que saíam no final da tarde e tinha os que ficavam internos porque moravam longe, né? E ele ficou lá, estudou 5 anos, né, no Instituto dos Cegos, Padre Chico, né, mas não foi fácil para ele não. Lá, depois de todos esses anos lá, toda semana, né, eu deixava ele lá na segunda-feira de manhã, voltava na sexta à tarde para pegá-lo. E ele, dos 5 anos até os 10 anos, ele estudou, mas teve muitas coisas assim que aconteceu com ele lá, né? Que só depois que eu tirei, né? Que eu tirei ele de lá, de tanto que ele passou os problemas lá dentro, ele não suportou mais e me pediu para que tirasse de lá. E eu falei para ele, mas meu filho, eu vou tirar você de lá
e eu preciso trabalhar, e quem que vai ficar com você? Sua irmã estuda, né? E ele falou, mãe, mas eu não aguento mais. Só que ele não me falava nada, né? Aí, tudo bem. Quando um dia eu estava aqui trabalhando, eu prestava serviço aqui para os Correios. Estava lá trabalhando e o telefone tocou, o patrão atendeu e falou, Dona Isaltina, é para a senhora. Eu fui atender, aí era a diretora da escola falando, olha mãe, sexta-feira, quando a senhora vier buscar o seu filho, infelizmente a senhora vai ter que levar a mala dele, né, com ele, porque já é a terceira vez, né, que ele foi pego escalando o muro, ele com outros coleguinhas, né, estão escalando o muro, e antes que aconteça o pior, né, é melhor que a senhora leve ele, né, porque são muitos alunos que dependem da escola, e se acontecer alguma coisa, né, vai me prejudicar, né. Quando eu cheguei lá na sexta-feira, estava lá o Ítalo com a mala pronta. Mas, ô Ítalo, por que você teve você quis fugir da escola? Você sofreu algum preconceito lá dentro? Teve alguma coisa? Então, o que acontecia lá é assim, eu não vou negar, assim, que a gente teve alguns momentos bons, né? Porque nem tudo é ruim, nem tudo é bom, né? Mas o nosso problema é que, na verdade, assim, as freiras lá, elas falavam assim que não era contra a religião de ninguém, mas a gente que era evangélico, a gente na época, alguns tempos atrás, os evangélicos era chamado de protestante, né? E como na verdade assim a gente é da Igreja de Deus e Amor, né? Então o pessoal ficava com aquela coisa, a Igreja do Davi Miranda, né? Ficava aquele preconceito, né? Teve uma vez até que ela quarta-feira lá, os dias de quarta-feira era dia das pancadas, né? E elas batiam em todo mundo, não era só em mim, não, era em todos que estavam lá, sem mais nem menos, né? Simplesmente por, sei lá, por quê? Por maldade, sei lá, né? Mas no meu caso particular, né? Ela tinha uma freira que inclusive ela me chamava de protestante, me chamava de aleluia, né? Aquela coisa toda. E ela tinha tanta raiva de mim que uma vez ela me deixou até sem comer, sem jantar, porque lá a gente tinha muita escada para subir, era como se fosse um pavilhão, né, que a gente ficava. E certa vez ela chamou os colegas e falou assim, vocês vão descer pro refeitório, mas vocês vão precisar pegar a blusa de casa porque tá muito frio, né? E eu fui pegar a blusa, né? Mas quando eu cheguei, né, para poder descer pro refeitório, a porta estava trancada. E nesse dia eu fiquei lá um bom tempo. Aí depois que um colega veio e eu percebi que já tinha passado da hora, eu desci, cheguei lá no refeitório, a moça já tinha recolhido meu prato. E naquele dia eu fiquei sem jantar, quer dizer, dormi com fome por culpa dela mesmo, né? E depois, né, ela foi tirada de lá, né, e depois, né, a gente continuou lá, mas eu tomei mesmo a decisão de fugir porque não ia dar para continuar mais, né? Eu fiz mesmo essa tentativa de pular o muro da escola, e eu e outros colegas lá, e, né, elas pegaram e falaram, é melhor você, então, já que você não está contente, então é melhor você sair daqui porque tem muitas pessoas querendo a sua vaga. Eu falei, não, então eu vou sair mesmo. E saí com 10 anos, fiquei 2 anos sem estudar, até que me encaminharam aqui em Arujá para a escola especial, né? Abri uma escola, e aí eu consegui recuperar os 2 anos que eu fiquei sem estudar, eu recuperei na escola especial em 1 ano. Fiz a 3ª série e depois fiz a 4ª série nos Barbosas, na escola no Dalila, né? E fiz a 5ª série no Maria Isabel Neves Bastos até o 3º colegial. Certo. E Ítalo, com tudo isso que você me contou, que você passou lá, né, com esse preconceito todo, com essa perseguição, você ficou, vamos assim dizer, traumatizado, parou de confiar em alguma pessoa que falava, não, eu não tenho nada contra a sua religião? Você ficou com receio dessas pessoas? Você teve alguma outra dificuldade depois de confiar de novo em alguém? Não, então, na verdade, assim, eu não tive dificuldade, mas a gente
depois que a pessoa fala uma coisa dessa pra gente, a gente fica meio com receio, né? E também, assim, elas tinham raiva de mim porque eu pregava o evangelho lá dentro, né? Eu, falava muito de Jesus, né? Então elas achavam, não, tá falando de crente, né? Então tinha aquela coisa, né? Tinha os alunos também, muitos que eram evangélicos, mas eles eram assim mais na deles, né? Tipo, não tá dentro da escola, então tem que seguir o regime de lá, né? Mas eu, como se diz, eu era mais, né? Falava tudo que vinha, né? Eu falava mesmo e não tava nem aí, né? Então a gente fica assim com um certo receio, né? Por mais que a pessoa diga, eu não sou contra, mas nas atitudes que a pessoa toma a gente já sente, né? A gente já sente que de certa forma existe algum preconceito. Depois eu fiquei sabendo que atualmente essa escola ela não é mais interna, agora ela é externa, não abriga mais interno. E dizem que mudou muita coisa lá, mas depois disso nunca mais eu voltei lá. Não sei como que tá, né? Falei, pretendo voltar um dia, né? Pra mim saber como que tá lá, né? Pra eles ver o quanto que eu me formei, né? Porque teve até um colega que falou pra mim assim, quando eu saí de lá, tenha um bom futuro afundado lá fora. O menino me falou. Aí aquilo pra mim foi como se fosse palavra de maldição, né? Mas aí, se eles verem como eu sou hoje, né? Eles talvez não vão acreditar. Foi uma vitória, né? Com certeza. Mesmo com tudo isso eu consegui, né, recuperar os 2 anos que eu fiquei parado. Até as professoras da escola especial ficaram meio assim, né? Mas como que nós vamos lidar? Nós não temos caso de deficiente visual, né? Eu falei, não, mas pode ficar tranquilo que o que eu souber eu vou passar para vocês. Porque lá no Padre Chico eu aprendi a ler, escrever, né? Aprendi um pouco, né? Aí elas fizeram um curso, né? As pessoas da escola especial fizeram um curso para poder lidar comigo, né? Aí que eu fazia? Eu escrevia, né? As coisas que tinha que escrever, a professora corrigia, né? Eu lia para a professora o que estava escrito e ela corrigia e via se estava certo ou não, né? Aí foi assim que eu me superei em todas as escolas que eu estudei, mas nenhum professor era especializado em braille, não. Era tudo em escola normal, mas graças a Deus eu consegui me superar. Só teve um professor lá de matemática, inclusive, que falou assim que o que eu fazia não tinha serventia para ele, né? Também foi uma dificuldade que eu enfrentei na escola aqui em Arujá, né? Que uma pessoa falou isso. Mas eu, graças a Deus, né, aí nessa época eu estava um pouco mais maduro, eu não me abalei, né? Entreguei na mão de Deus e consegui superar, né, essa palavra que me lançaram, né? E consegui superar, né? E aí o meu colega, inclusive, me passava a matéria, né? Me explicava, porque o próprio professor às vezes não estava tendo capacidade, né? Ele falava, eu nunca lidei com um caso desse, né, assim, né. Eu falei, não, mas falei pro meu colega, fique em paz que eu vou conseguir. E consegui. E terminei os estudos e estou até hoje, né, graças a Deus, né, ingressando na música, ingressando também fazendo curso de administração de empresa, né, e pretendo fazer uma faculdade de administração, né, mais pra frente, né, e é isso aí. Certo, e ele foi um pouco arrogante, né? Porque você tinha mais dificuldade com ele, ele deu e venceu tudo isso, infelizmente. E, dona Isaltina, com tudo isso que o Ítalo contou, ele passou, a senhora, com certeza, junto, passou por tudo, né? Sofreu junto com ele. O que a senhora sentia quando via o seu filho assim, tão julgado pelos outros, né? De uma forma errada? Eu ficava assim, né, um pouco chateada, né, de saber, né, a maneira como muitos olhavam para ele, né, quer dizer, mas que nem esse professor, né, que se levantou na sala de aula contra ele, falando assim que o que ele fazia não tinha serventia para ele. Então, eu não fui bater boca com ele, não fui discutir, né? Eu digo, não, tudo está nas mãos do Senhor,
né? E eu tenho certeza que lá na frente ele vai, né, ele vai ter, né, aquilo, essas palavras que ele lançou aí sobre você, ele vai ouvir de alguém um dia, né, falar do que ele faz, não tem também serventia, né? E os alunos todos, as mães, quando soube, né, do que ele tinha feito com meu filho dentro da sala de aula, diante de toda a sala de aula, ficaram muito revoltados, pessoal, né? O pessoal se revoltaram mais do que eu. Eu digo, não, mas não tem problema. Não tem problema. Amanhã ou depois, ele vai se arrepender dessas palavras que ele lançou sobre o meu filho, né? Então, quer dizer, ele simplesmente mostrou que não tem capacidade, né? E ele não ficou muito tempo mais depois na escola. Depois ele foi mandado embora, né? A diretoria, né, chamou ele para conversar e falou que ele não devia ter falado aquilo, né? E, quer dizer, foi o único que não mostrou a capacidade, né? Porque todos os professores, desde a escola especial até ele chegar, né, no ginásio, todo mundo, não tinha ninguém preparado, né? Nem ninguém estava, né, preparado para lidar com ele. No entanto, né, a força de vontade dele, a confiança, a segurança que ele tinha de vencer, ele passava para os professores e todos eles mostraram a capacidade, não só na escola, como na música também. Ele sempre se saiu muito bem em tudo. Então, assim, por tudo isso que te fez passar por todos esses obstáculos, além do amor pelo seu filho, foi a sua fé, porque a senhora fala muito. A senhora se encontrou na fé através de toda essa dor. Isso, foi sim. Com certeza. Eu tenho certeza que, assim, a própria palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore se não for por permissão de Deus, né? E eu creio que, né, tudo isso aconteceu com o Ítalo para que eu pudesse se chegar a Deus, né? E graças a Deus, por muitas vitórias, né? Apesar de muitas perseguições, muitas lutas, mas muitas vitórias também o Senhor tem preparado para nós. E a senhora, hoje, atualmente, como que a senhora e o Ítalo vivem? A senhora não está trabalhando, o Ítalo trabalha, como é que vocês estão tendo a sua vida financeira? Vocês moram com alguém, moram sozinhos, casa própria? Não, nós estamos, né, aguardando, né? Aí Deus dá mais uma vitória na nossa vida, né? Porque a gente está nesse lugar, né, onde a gente está, na chácara lá, Copaco, já há 14 anos, né? Deus preparou lá esse rapaz que cedeu para a gente ficar lá, né? Até que a gente consiga comprar um cantinho para nós, né? Mas só Deus sabe, né? Pode ser hoje, amanhã, depois, não sei, né? As coisas de Deus acontecem, né, assim, num piscar de olho, né? A gente não sabe, né? Mas a gente sobrevive, né? Agora já faz 2 anos que eu estou aposentada, né? E ele tem o benefício dele, não consegui aposentá-lo, né? Mas o benefício dele é definitivo, né? A única coisa que não acontece de bom nesse benefício é que ele não pode fazer empréstimo se ele precisar, né? Mas é o aumento de uma vez no ano e com esse salário que a gente sobrevive. Certo. Ítalo, como foi a sua paixão pelo piano? Pelo teclado, você me contou como surgiu, mas o teclado e o piano são 2 instrumentos totalmente diferentes, até mesmo para tocar, né? E como você sentiu dificuldade para mudar de um para o outro? Como você se interessou para poder passar do teclado para esse piano? Então, na verdade, eu sinto hoje que o teclado e o piano, assim, quando eu toco, dá uma certa diferença, mas eu sempre tive uma coisa comigo assim, quem toca um, toca outro, né? Então, quando eu fui passar pro piano, que eu fui fazer o conservatório de Guarulhos, né? Que lá era piano, não era teclado. Então, no começo eu pensei, nossa, tocar aquelas teclas pesadas, né? Mas o que aconteceu? Aí eu fui, né? Como eu já tocava o teclado e eu sempre tive
teclado assim com tecla sensitível, que chama, né, que é um pouquinho pesada. Então eu não senti tanta dificuldade, eu só senti que eu ia precisar no piano, eu não ia, por exemplo, ter os recursos que eu tenho no teclado, que é os acompanhamentos, os ritmos, né? O piano não tem isso, né? O piano ele é totalmente não tem bateria, ele só tem o som dele próprio, né? Então eu entendi, por exemplo, que no piano eu ia precisar trabalhar com a clave de Fá, né? Ia precisar mexer a mão esquerda e a mão direita, né? Então no começo assim eu senti assim um pouco de dificuldade, porque não era uma coisa que até então eu estava acostumado a fazer, né? Mas estudando, né, ouvindo outros pianistas tocar, né, outras pessoas tocar, eu fui pegando, né, pegando o jeito, e depois eu não senti mais dificuldade. Tanto é que depois eu fui na casa de uma irmã da nossa igreja, e lá ela tem órgão, né, na casa dela. Aí eu falei, ela falou assim: você toca em órgão? Aí eu falei: eu nunca toquei, mas eu posso tentar, porque eu sempre fui assim, né? Tudo que eu coloquei a mão, graças a Deus, deu certo. Eu falei: não, eu posso tentar. Ela falou: senta no órgão aí, tenta tocar algum hino, alguma coisa. Aí eu toquei, fui treinando. Soube que eu tinha que usar o pedal lá também, né? Os pedal de expressão e mais o pedal da esquerda. E no órgão você precisa manusear 2 teclados, em cima e embaixo, né? Uma coisa mais difícil ainda. Aí eu fui tocando, e hoje eu não sinto dificuldade, né? Consigo tocar tanto o teclado como o piano, como o órgão. É claro que, por exemplo, que se eu não passar um tempo assim sem treinar, sem tocar, alguma coisa você esquece, né? Mas, né, tocando sempre, a gente não perde a agilidade, né? Você não perde a agilidade de tocar tanto um como o outro. Agora, como na minha igreja, por exemplo, a gente não tem piano, nós temos teclado. E como é o instrumento assim que eu toco mais lá, então a mão acaba acostumando, né? Você tem até uma certa agilidade, né? Agora o piano, graças a Deus, né? Eu tenho em casa, né? Tô começando já tocando nele também para poder pegar mais agilidade, né? Também, né? Da mesma forma que é no teclado, né? Certo, e aí você então ganhou, eu fiquei sabendo, né, que você ganhou o piano, um piano novo. Porque o antigo lá não deu para reformar. E aí agora mais motivo ainda para você tocar, né? Agora dá prazer de tocar agora. Certo. Aqui para finalizar, tá, Ítalo, deixa um recado pro pessoal que está assistindo você, os nossos internautas, deixa um recado que você queira expressar para todo mundo aí, por toda a vitória, porque a senhora é uma guerreira por tudo que passou, e você também, além de ser um guerreiro, é um autodidata, né? Aprende a tocar assim com o ouvido. Então, dê um recadinho pro pessoal aí de casa. Sim, eu quero agradecer a todos que estão, né, assistindo nesse momento. Eu quero dizer que se você, muitas das vezes que está assistindo, que tem uma dificuldade e que você acha que muitas das vezes não vai vencer, isso é difícil, aquilo é difícil, aquilo, saiba que se você não tentar, você nunca vai saber se é difícil ou não, porque não existe sonho difícil e impossível. O que existe é pessoas que não querem tentar, que não querem arriscar. Por exemplo, é a mesma coisa de uma pessoa falar assim: é difícil falar chinês ou mandarim, né? Não é que é difícil, você não fala porque você nunca estudou mandarim, nunca aprendeu a falar, nunca estudou, então para você é difícil. O dia que você aprender a falar, você vai achar fácil. Então, o que eu digo é a questão de querer. Tudo que você quiser, que você gostar, que você pôr a mão, você vai conseguir fazer. E em último lugar também, eu agradeço a Deus, né, também, por ter me concedido essa oportunidade de, além de ser músico, de contar tudo que eu contei, eu tenho a fé em Deus e em Cristo Jesus, né? E eu creio que é Ele também que me ajudou e que está me ajudando, porque sem Ele nós não somos nada. O homem, ele pode ser o que ele
o que ele for, ele pode ter tanta coisa que ele quiser, mas sem Jesus o homem não é nada. Pode falar. Eu queria também agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, nesse sarau. Isso foi muito bom, né, tá mais perto das pessoas que concederam para ele esse piano, né, que só Deus pode recompensar, né, as pessoas que ajudaram, né, porque nas nossas condições jamais eu ia poder, né, dar essa alegria para ele, né. E agradecer a Elaine que através da Elaine a gente tem conquistado tantas amizades boas, sabe, que eu digo, a Elaine entrou na nossa vida assim como um canal de bênção. Que Deus abençoe a vida da Elaine, né? A Sueli, Roseli, né? A Roseli, né? Que foi através da Elaine que eu a conheci, né? Que Deus conceda para todos eles tudo além do que eles têm, né? E Jesus, né? A cada dia na vida de cada um. E só rapidinho para acrescentar, e esse piano na verdade foi uma coisa, né, mãe, que eu até ajoelhei em oração para Deus e eu falei que um dia na minha casa eu queria ter ou um piano ou um órgão, né? Eu falei pro Senhor, né, em oração, que um dia eu queria ter um desses dois instrumentos, né? Mas pelas minhas condições eu não ia ter nunca, porque piano é um instrumento difícil hoje de comprar e de achar, órgão muito menos, né? Mas Deus, ele colocou as mãos e tá lá, né? Pela graça de Deus. Muito obrigada por vocês dois, por terem concedido a gente fazer a matéria. Pessoal, assim, obrigada aí por vocês terem assistido, espero que vocês gostem. E isso que o Ítalo falou é verdade, não desista dos seus sonhos, que tudo é capaz, é só você persistir que você consegue, tá bom? Assistam aí, curtam um pouquinho do som que a gente gravou aí, o Ítalo tocando um pouquinho do piano, tá bom? E quem quiser saber mais da história do Ítalo, quiser entrar em contato com o Ítalo, você tem Face, e-mail, alguma coisa pra gente? Então, o meu Facebook é Ítalo do Piano e PDA. Eu tenho e-mail também, mas eu eu não mexi, eu não sei de qual ainda. Eu preciso que alguém mexa, né, me ajude também nessa parte aí. Mas eu tenho sim, mais pra frente eu posso estar passando. Mas o Face eu mexo direto lá, Ítalo do Piano e PDA, né? Quem tiver Face e quiser me adicionar, tem também meus contatos pessoais de telefone, né? Que é 996800767 e 995674357, né? Pode me ligar, pode entrar no meu Face e quiser saber mais, eu compartilho mais algo com vocês, certo? Certo, muito obrigada. Tchau, pessoal. Então curtam aí o som e até a próxima.